programa de pós-graduação em História de Israel, disciplina Israel na Atualidade. Eu sou o professor Gilmar Vargas e a partir de agora embarcamos nesta aventura cultural e acadêmica. Na última aula fizemos uma incursão pelos conflitos que Israel esteve envolvido desde a sua declaração de independência em 14 de maio de 1948. As principais guerras foram 1948, Guerra da Independência, 1956, Guerra de Suez, 1967, Guerra dos 6 Dias, 1973, Guerra do Yom Kippur. Todas essas guerras foram decisivas para a preservação da existência de Israel. Vemos aqui um mapa do Oriente Médio, as chamadas terras bíblicas, e podemos logo a seguida reconhecer a partir de uma outra configuração Israel. À nossa esquerda o Mar Mediterrâneo, e aí vemos o Mar Morto ao centro e o Mar da Galileia bem ao norte. Entre o Mar da Galileia e o Mar Morto, nós temos o chamado Vale do Jordão. Uma outra visão a partir da Jordânia, das montanhas da Jordânia, temos uma visão mais ampla acerca de Israel, olhando para o extremo, que é o Mar Mediterrâneo. Mais ao extremo ainda, nós temos a Europa e, à nossa esquerda, a África. Então Israel fica no entroncamento de 3 continentes. O continente africano à esquerda, o continente asiático onde Israel está localizado e o continente europeu. Daqui nós temos uma outra visão mais geopolítica com as divisões da Síria, Líbano, Jordânia, Egito, Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Israel, essa faixa de terra amarelada, circundada por uma lista azul. Aqui nós vamos ver Israel por um outro perfil. Essa hoje é a configuração de Israel. O foco dessa aula será sobre o atual estado de Israel. Vamos entender como funciona uma democracia no coração do Oriente Médio. Aqui nós temos o Israel moderno, algumas partes conquistadas, tanto da Síria, quanto do Egito, quanto da Jordânia. Israel, oficialmente, Estado de Israel, em hebraico, Medinata. Israel, em árabe, Dualat Israel, é uma democracia parlamentar localizada no Oriente Médio, ao longo da costa oriental do Mar Mediterrâneo. O país faz fronteira com o Líbano ao norte, com a Síria ao nordeste, a Jordânia e a Cisjordânia a leste, o Egito e a faixa de Gaza a sudoeste.
o Golfo de Aqaba no Mar Vermelho ao sul. Geograficamente, contém diversas características dentro do seu território relativamente pequeno. Israel é definido como um Estado judeu democrático em suas leis básicas e é o único Estado de maioria judia do mundo. À nossa esquerda, a figura do fundador do Estado moderno de Israel, Ben Gurion, e a bandeira de Israel. O centro financeiro de Israel é Tel Aviv. Esta imagem de Tel Aviv, uma cidade moderna. Jerusalém é a cidade mais populosa do país e sua capital, embora não seja reconhecida como tal pela maior parte da comunidade internacional. Aqui nós temos imagens da cidade de Tel Aviv, uma cidade moderna, uma cidade cosmopolita, muito diferente da cidade de Jerusalém. É uma cidade mais secular, enquanto Jerusalém é uma cidade mais religiosa. A população israelense, conforme definido pelo Escritório Central de Estatísticas de Israel, foi estimada em 2019 em 9 milhões de pessoas, das quais 6,7 milhões eram judias. Os árabes formam a segunda maior etnia do país, com 1.900.000 pessoas. A grande maioria dos árabes israelenses são muçulmanos, além de uma população menor, mais significativa, de beduínos do Negev e os cristãos árabes. Outras minorias incluem várias denominações étnicas e etno-religiosas, como os drusos, os circassianos, os samaritanos, maronitas, além de outros. Mais à frente, quando falarmos de demografia, vamos falar um pouco mais sobre esses povos. Aqui nós temos uma mistura de povos dentro do pequeno território de Israel. Acima, à nossa direita, são os beduínos do deserto. Direita abaixo, nós temos os árabes ou palestinos. À esquerda, os judeus. E no centro da imagem nós temos a figura de duas crianças, uma judia e uma palestina. Israel é uma democracia representativa com sistema parlamentar, representação proporcional e sufrágio universal. O primeiro-ministro serve como chefe de governo e o Knesset como corpo legislativo unicameral do país. Então não é como o Brasil, que nós temos um Senado e temos uma Câmara de Deputados Federais. Aqui ele é unicameral. Israel tem uma das mais altas expectativas de vida do mundo e é considerado um país desenvolvido, sendo membro da OCDE e da ONU. Seu produto interno bruto, PIB nominal, foi o 40º maior do mundo em 2011, enquanto o país tem o mais alto padrão de vida do Oriente Médio. O governo dos Estados Unidos e alguns países da Europa, como o Reino Unido e a Alemanha, geralmente apoiam Israel bélica e financeiramente. Nós temos a expectativa de vida, o desenvolvimento, o Instituto Eisman de Ciência, exploração petrolífera, a indústria biológica, química e a população de Israel. As dimensões geopolíticas. O Estado de Israel, em sua área total de 27.800 quilômetros, é descrito dentro de linhas de cessar-fogos de autogoverno da Palestina. De forma alongada e estreita, tem seu comprimento 470 quilômetros, de sul até o norte, e em sua largura máxima 135 quilômetros. Esses 4 mapas que nós vemos
vemos a primeira partilha da Palestina em 1947. Primeiramente, nós temos ali todos os palestinos dominando, ou os árabes dominando toda a terra. Depois temos a divisão em 1947, o plano de partilha, que se deu no dia 29 de novembro de 1947. E depois nós temos, entre 1949, o final da Guerra de Independência e a Guerra dos 6 Dias, a ampliação do território de Israel. E por fim nós temos aqui o presente, à direita, o mapa à direita. Suas fronteiras estão entre o Líbano e Síria, Jordânia, o Egito e o Mar Mediterrâneo. É dividida em 4 regiões geográficas, 3 faixas paralelas e uma grande área árida, e tem em sua planície costeira do Mediterrâneo sítios mais férteis que avançam em um total de 40 quilômetros para o interior do país. O Nordeste nasce em suas cadeias de montanhas, onde localiza-se ainda o Planalto do Golã, ou de Golã, formado por rochas de basalto resultantes de erupções vulcânicas que beiram o Vale de Ur, ou Ula. O antigo Lago de Meron faz parte desse Vale de Ula, ou Vale de Meron. Seguindo a cadeia rochosa, localiza-se as montanhas da Galileia, composta de rochas calcárias que atingem até 1.200 metros de altura. Esta imagem que temos aqui, olhando da Galileia para o sul de Israel, temos à nossa esquerda uma cadeia de montanhas chamada Antilíbano e temos a cadeia de montanhas da direita chamada Líbano. Seguindo o Mar da Galileia, temos o Vale do Jordão até o Mar Morto. E lá no final nós temos o Mar Vermelho com o Golfo de Aqaba, aonde está a cidade de Eilat. E à nossa direita o Mar Mediterrâneo. A hidrografia. Ao contrário do sul semiárido, o Oriente é a sua área setentrional e fértil, além de ser atravessada de norte a sul pelo Rio Jordão, que possui um total de 170 quilômetros. Este rio, nascido de neves do Monte Hermon, derretidas no verão, atravessa o Vale de Ula e o Mar da Galileia, o maior reservatório de água potável do país, situado entre as montanhas e o Planalto de Golã, e desemboca no Mar Morto, o ponto mais baixo da superfície terrestre. Podemos ter uma ideia por esse corte lateral do Monte Hermon, aonde nasce o Jordão e que vai correndo, passando pelo Lago de Ula, que fica a 67 metros, e depois chegando ao Mar da Galileia, que fica a 210 metros abaixo do nível do mar, até chegarmos ao nível do Mar Morto, 397 metros abaixo do nível do mar, é a maior depressão da Terra. Vemos aqui novamente um outro corte. Do lado direito desse corte nós temos a cadeia de montanhas que vem do Líbano, chamado de Antilíbano, e da esquerda nós temos a cadeia de montanha Líbano. É claro que aí nós temos diversos montes. A hidrografia de Israel. Mesmo cheio durante a estação das chuvas, o Rio Jordão é raso e estreito, com profundidade máxima de 5,20 metros e de largura máxima de 18,30 metros. Nós temos aqui a Bacia do Jordão, a Bacia do Mediterrâneo, que são os rios. Muitos desses rios são sazonais, só acontecem quando chove, eles surgem e desaparecem. Outros são pequenos riachos, nós nem poderíamos chamar de rio. E temos a Bacia do Jordão, que corre das montanhas para o Rio Jordão. O sul do Mar Morto encontra-se o Aravá, chamado Savana de Israel, que se estende até o Golfo, de clima subtropical, e as águas profundas com recifes de corais e uma variada fauna marinha.
As temperaturas, falando sobre o clima, variam muito em Israel, principalmente durante o inverno. As regiões montanhosas do país são frias, inclusive com ocorrência de neve. O pico do Monte Hermon é coberto de neve na maior parte do ano, e Jerusalém recebe pelo menos uma queda de neve por ano. As cidades costeiras, como Tel Aviv e Haifa, têm um clima mediterrâneo típico, com frio e chuva durante o inverno e com verão quente e seco. De maio a setembro, a chuva em Israel é rara. Com os escassos recursos hídricos, Israel tem desenvolvido diversas tecnologias de economia de água, incluindo irrigação por gotejamento. Os israelenses também aproveitam a grande incidência de luz solar para a produção de energia solar, tornando Israel uma nação líder em energia solar em uso per capita. A flora e a fauna. A rica variedade da flora e da fauna israelense reflete sua localização geográfica, bem como sua topografia e clima variados. Mais de 500 tipos de pássaros, algo em torno de 200 espécies de mamíferos e répteis e 2.600 tipos de plantas, 150 das quais nativas de Israel, são encontradas dentro de suas fronteiras. Mais de 150 reservas naturais e 65 parques nacionais, compreendendo perto de 1.000 km², foram estabelecidos em todo o país. Devemos lembrar que Israel é um território muito pequeno. Aqui nós temos algumas variedades da fauna e da flora, principalmente da fauna, que encontramos em Israel. A demografia. Em 2018, a população de Israel era estimada em 9.021.000 de pessoas, sendo que 74,2% eram, de acordo com o governo, judeus israelenses. Árabes são aproximadamente 21% da população do país. Segundo dados de 2009, mais de 300.000 cidadãos de Israel viviam em assentamentos na Cisjordânia, como Male, Adomim e Ariel, e as comunidades que antecederam a criação do Estado, mas foram restabelecidas após a Guerra dos 6 Dias, em cidades como Hebron e Gush Etzion. Cerca de 18.000 israelenses vivem nas colinas de Golã. As colinas de Golã foram tomadas da Síria na Guerra dos 6 Dias. Em 2006, havia 250.000 judeus residentes em Jerusalém Oriental. O número total de colonos israelenses é superior a 500.000, 6,5% da população. Cerca de 7.800 viviam em assentamentos israelenses na faixa de Gaza, até terem sido retirados pelo governo como parte do seu plano de retirada de 2005. Aqui nós temos um pouco da mistura da população em Israel. Israel tem 2 línguas reconhecidas, hebraico e árabe. Desde julho de 2018, o hebraico é o idioma oficial do Estado e suas instituições e é falada pela maioria da população. O árabe se tornou uma língua com status especiais e é falado pela minoria árabe por judeus que imigraram a partir de países árabes. A maioria dos israelenses se comunica razoavelmente bem em inglês. Muitos programas de televisão são em inglês e em muitas escolas se ensina inglês. A religião. A afiliação religiosa dos judeus israelitas varia muito. 55% são tradicionais, 20% consideram-se judeus seculares,
17% definem-se como sionistas religiosos, 8% definem-se como judeus Haredi ou tementes. Dos cidadãos árabes de Israel, que representa 19,8% da população, 82,6% deles são muçulmanos. Dos restantes árabes israelenses, 8,8% são cristãos. Os cristãos totalizam 2,1% da população de Israel e são constituídos de árabes cristãos e judeus messiânicos. Aqui nós podemos perceber uma mistura religiosa. Na imagem maior à direita, abaixo, nós temos ali no Domo da Rocha uma multidão de muçulmanos. Aqui à nossa esquerda, embaixo, nós temos católico, um rabino e um muçulmano. E acima nós temos algumas religiões e à nossa direita nós temos as procissões feitas pelos católicos. A cidade de Jerusalém é um lugar sagrado para judeus, muçulmanos, cristãos, pois cedia lugares que são fundamentais para suas crenças religiosas, como o Muro das Lamentações, o Monte do Templo, a Mesquita de Al-Aqsa e a Igreja do Santo Sepulcro. Outros monumentos religiosos de importância estão localizados na Cisjordânia, entre eles o local de nascimento de Jesus, a tumba de Raquel em Belém e a caverna dos patriarcas em Hebrom. Israel figura entre os 10 países com maior número de ateus ou agnósticos, e com um total de 25,6% da população declarando-se ateísta. Fica na 4ª posição por países com maior proporção de ateístas no mundo. Aqui nós vemos os lugares sagrados. Esta imagem maior à nossa esquerda é a entrada do Santo Sepulcro, da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém. É um lugar muito visitado por cristãos do mundo inteiro. A imagem à direita menor, nós temos a entrada da Igreja do Nascimento de Jesus, que comemora o nascimento de Jesus, a Igreja da Natividade, aquela porta. E se vocês olharem na terceira imagem da direita abaixo, é o lugar onde é considerado ali onde Jesus nasceu. No meio, nós temos à direita, a imagem da direita, o túmulo ou a caverna de Macpela, que foi construída uma estrutura em volta dessa caverna de Macpela. Aqui no centro, embaixo, nós temos o interior da Igreja do Santo Sepulcro, onde acredita-se a maior parte dos cristãos católicos, principalmente, que Jesus esteja sepultado aqui. E as pesquisas arqueológicas, as evidências arqueológicas apontam mais para esse lugar de fato. E à nossa esquerda, embaixo, temos o túmulo de Raquel. Israel é uma democracia parlamentar e o presidente de Israel é o chefe de Estado, mas as suas funções são em grande parte simbólicas. Um membro do parlamento, apoiado pela maioria dos parlamentares, torna-se o primeiro-ministro, normalmente o presidente do maior partido. Atualmente, o primeiro-ministro é Benjamin Netanyahu. O primeiro-ministro é o chefe de governo e o chefe do gabinete. Israel é governado por um parlamento composto por 120 membros conhecidos como Knesset. A composição do Knesset é baseado na representação proporcional dos partidos políticos. Aqui nós temos a entrada do Knesset e nós temos o interior do parlamento. Os
sistema jurídico de Israel, Israel tem 3 níveis no sistema judicial. O nível mais baixo são magistrados judiciais, situados na maioria das cidades do país. Acima deles são os tribunais de comarca, servindo simultaneamente como tribunais de apelação e tribunais de primeira instância. Estão situadas em 5 dos 6 distritos de Israel. O terceiro nível e o mais elevado é a Suprema Corte de Israel, situado em Jerusalém. Nós temos aqui imagem da Suprema Corte, em cima os membros da Suprema Corte, acima à nossa direita nós temos o prédio da Suprema Corte, dentro nós temos os membros também da Suprema Corte em julgamento, à nossa esquerda, abaixo, e à direita, mais uma vez, os membros da Suprema Corte reunidos. As relações internacionais. Israel mantém relações diplomáticas com 161 estados e tem 94 missões diplomáticas em todo o mundo. Apenas 3 membros da Liga Árabe normalizaram suas relações com Israel. O Egito e a Jordânia assinaram tratados de paz em 1979 e 1994, respectivamente. E a Mauritânia optou por manter relações diplomáticas completas com Israel desde 1999. No dia 15 de setembro de 2020, Israel assinou um acordo para normalizar as relações diplomáticas com Bahrein e os Emirados Árabes. Aqui nós temos algumas imagens que representam as relações diplomáticas, relações internacionais de Israel para com vários países. As Forças Armadas de Israel. As Forças de Defesa de Israel são formadas pelo Exército, Marinha e Aeronáutica israelenses. Foram fundadas durante a Guerra Árabe-Israelense de 1948 por organizações paramilitares que já existiam anteriormente, principalmente a Haganah, que precedeu a criação do Estado de Israel. A FDI, Forças de Defesa de Israel, também usa os recursos da Direção de Inteligência Militar, que trabalha com o Mossad e o Shabak. O envolvimento das Forças de Defesa de Israel em grandes guerras e conflitos fronteiriços tornou uma das forças armadas mais capacitadas do planeta. Aqui temos algumas imagens do poderio militar de Israel, um pequeno país temido em todo o Oriente Médio. A maioria dos israelenses são convocados para o serviço militar obrigatório aos 18 anos de idade, como acontece aqui também no Brasil. Os homens devem servir por 3 anos e as mulheres devem servir por 2 anos. Na sequência do serviço obrigatório, os homens israelenses juntam-se à Força Militar de Reserva por várias semanas a cada ano, até completar 40 anos de idade. A maioria das mulheres estão isentas do imposto de reserva. Árabes israelenses, com exceção dos drusos e aqueles que exercem estudos religiosos em tempo integral, estão isentos do serviço militar. Uma alternativa para aqueles que recebem isenções sobre vários motivos é o Sherut Leumi, ou Serviço Nacional, que envolve um programa de serviços em hospitais, escolas e outros quadros de bem-estar social. Como resultado de seu programa de conscrição, as Forças de Defesa de Israel mantêm aproximadamente 168 mil militares nas tropas ativas e um adicional de 408 mil reservistas. As subdivisões administrativas. O Estado de Israel
está dividida em 6 principais distritos administrativos, conhecido como Merozat, Centro, Haifa, Jerusalém, Norte, Sul e Tel Aviv. Podemos ver no mapa aqui à direita essa divisão. Os distritos dividem-se em 15 subdistritos, conhecidos como Nafot, que são eles próprios divididos em 50 regiões naturais. Então nós temos aqui os territórios ocupados por Israel, são Cisjordânia, Jerusalém Oriental e as colinas do Golã. É um mapa que nós vimos anteriormente, agora com uma nova configuração. Estas são as áreas que Israel tomou da Jordânia e da Síria durante a Guerra dos 6 Dias. A economia de Israel. Israel é considerado um dos países mais avançados do sudoeste da Ásia em desenvolvimento econômico e industrial. O país tem o maior número de empresas cotadas na Bolsa Nasdaq, fora da América do Norte. Apesar dos limitados recursos naturais, o intensivo desenvolvimento industrial e da agricultura ao longo das últimas décadas fez com que Israel se tornasse amplamente autossuficiente na produção de alimentos, especialmente grãos e carne. Israel é um dos líderes globais em conservação de água, energia geotérmica e em alta tecnologia, atuando no desenvolvimento de software, comunicações, ciências, o que provoca comparações ao Vale do Silício na Califórnia. Intel e Microsoft construíram em Israel seus primeiros centros de pesquisa e desenvolvimento fora dos Estados Unidos, além de outras multinacionais de alta tecnologia, como a IBM, a Cisco Systems e Motorola, terem aberto instalações no país. Aqui nós temos um pouco da produção do PIB de Israel. O turismo, especialmente o turismo religioso, é outra importante fonte de renda em Israel. Com um clima mediterrâneo, praias, sítios arqueológicos e históricos, além da única geografia, o país atrai milhões de turistas todos os anos. O problema de segurança de Israel afeta a indústria do turismo, mas o número de turistas continua em alta. Educação. Israel tem a maior taxa de alfabetização do sudoeste asiático, de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas. A Lei de Educação do Estado, promulgada em 1953, estabeleceu 5 tipos de escolas: Estado laico, o Estado religioso, ultra-ortodoxo, escolas municipais e escolas árabes. Frequentar a escola é obrigatório desde os 5 anos de idade e opcional a partir dos 18. Quase todas as crianças entre 3 e 4 anos de idade frequentam algum tipo de programa pré-escolar. As instituições de ensino superior de Israel incluem universidades, que oferecem uma ampla gama de cursos nas áreas de ciências exatas e humanas e servem como instituições de pesquisa de reputação mundial. Vemos aqui algumas instituições de ensino, universidades, institutos de pesquisa científica, Instituto Weizmann de Ciências. Oito universidades públicas de Israel são subsidiadas pelo Estado. A Universidade Hebraica de Jerusalém é a mais antiga universidade de Israel
e a Biblioteca Nacional de Israel possui o maior repositório de livros sobre temas judaicos. A Universidade Hebraica foi classificada entre as 100 melhores universidades do mundo. Em um levantamento mais recente, essa mesma universidade foi classificada na posição 64ª no mundo e a 4ª na região da Ásia e do Oceano Pacífico. Sistema de saúde. Israel dispõe de um sistema de cuidados de saúde universal e de contribuição obrigatória, administrado por um pequeno número de organizações financiadas pelo Estado. Todos os cidadãos de Israel têm direito constitucional ao acesso a um pacote de serviços sanitários, independentemente do tipo de contribuição que façam para o sistema, e os tratamentos médicos são financiados para todos de forma independente da condição financeira individual. Aqui nós temos alguns centros científicos de medicina. Israel tem 18.096 quilômetros de estradas pavimentadas e 2.400.000 automóveis. É um país pequeno, eu volto a frisar. Nós temos 470 quilômetros do sul até o norte e 130 quilômetros na parte mais larga de Israel, entre o Mediterrâneo e a fronteira da Jordânia. Ferrovias atravessam 949 quilômetros do país e são operadas unicamente pelo governo proprietário da Israel Highway. Israel tem 2 aeroportos internacionais, o Aeroporto Internacional Ben Gurion, principal, e o Aeroporto Internacional de Hovda, no sul do país. Na costa do Mediterrâneo, o Porto de Haifa é o maior e o mais antigo porto do país, enquanto o Porto de Asdod é um dos poucos portos de águas profundas no mundo construído sobre o mar aberto. Além destes, o pequeno porto de Eilat, situado no Mar Vermelho, é usado principalmente para o comércio com países do Extremo Oriente. Ciência e tecnologia e indústria. Considerado um país pequeno, Israel necessitou ser preciso e generoso na distribuição de recursos para o setor de ciência e tecnologia. 40% da verba destina-se ao progresso científico. Israel investe em qualidade competitiva internacional, não somente em uma área, mas em várias áreas, sendo 3 delas as principais: indústria, agrotecnológica e médica. Desde a sua fundação, o Estado de Israel investe na pesquisa, em primeiro, para sanar as dificuldades encontradas em sua terra infértil, como tornando-se pioneiro em biotecnologia agrícola, irrigação por gotejamento, a solarização dos solos e a reciclagem de água de esgoto para o uso agrícola e a utilização do enorme reservatório subterrâneo de água salobra do Negev. Israel tem um território de pouco mais de 20.000 quilômetros quadrados. Mesmo pequenininho, com apenas 9 milhões de habitantes, o país é um gigante quando o assunto é investimento em pesquisa e desenvolvimento. O território de Israel é composto de deserto e terra semiárida, mas o país também é referência em manejo de água.
Estamos em Tel Aviv, capital financeira do país, conhecida como a cidade que nunca dorme. E quando a gente anda por aqui, a gente vê árvores e também vê flores nos canteiros. Tudo aqui foi plantado e é irrigado, porque é deserto e praticamente não existe vegetação nativa. A beleza de uma cidade moderna e próspera como Tel Aviv faz parecer muito distante o passado de luta do povo contra a seca. Na década de 1940, moradores de Jerusalém tinham apenas 10 litros de água para consumir por dia. De lá para cá, houve uma revolução e hoje não falta água na nação de clima desértico. A irrigação é usada não só na agricultura, mas em toda a área urbana. Por onde quer que a gente ande, lá está uma mangueira gotejando água. Em Israel, chove em média 500 milímetros por ano, muito parecido com o que acontece no semiárido nordestino do Brasil e muito distante de regiões amazônicas, como o norte de Mato Grosso, em que chega a chover, em média, 2.000 milímetros por ano. O desafio da escassez de água fez o pequeno país do Oriente Médio liderar uma revolução no uso da água, que inclusive afetou a agricultura. Mais de 75% da água de esgoto é reutilizada em Israel. Por ano, a agricultura é o setor da economia que mais consome água no país. Mas quase 45% da água tem origem no reuso de esgoto. Isso não significa que sobre água na hora de produzir. Pelo contrário, os produtores rurais economizam o recurso. Desse ano, aqui em Israel, o governo decidiu diminuir o consumo de água por agricultura porque não tem água. Então, não só o preço, a quantidade. Não tem alternativa. A única alternativa é tecnologias que conservam água, que usam menos água, que utiliza água por cada gota. Essa é a solução. A água não é desperdiçada e os alimentos recebem a quantidade na medida certa para garantir a qualidade que um mercado exigente cobra dos agricultores. É bem limpo e bem gostoso. O que é esse? É alface romana. Está cheio de água. Tu pode ver que está doce. Nossa, maravilhoso. Nossa, isso é muito bom. E isso porque a gente ganha o prêmio. Sim, sim, sim. Isso mesmo, este produtor recebe 25% acima do preço de mercado pelos alimentos que produz, justamente pela qualidade que entrega. São produtos premium, feitos com água de esgoto tratada. Cada planta recebe a hidratação de que precisa, para atender às determinações, por exemplo, da Europa, principal comprador de produtos agrícolas de Israel. São muitas as diferenças entre Brasil e Israel. A disponibilidade de água é apenas uma delas, como explica Beni, brasileiro que deixou Cuiabá, em Mato Grosso, para se dedicar à pesquisa no Instituto Volcani, um centro de estudos que equivale à Embrapa no Brasil. A água da agricultura tem 3 fontes. Ela pode ser uma água potável, que também é subdividida, quais são os tipos de água potável. Ela pode ser água salobra do subsolo ou a água de resíduos residuários tratada, que é um preço mais baixo. E isso tem um custo? Sim, então ele paga um preço diferenciado. A água potável, que pode vir ou da dessalinização, ela é um preço mais alto. A água salobra é um preço mais baixo e a água residuária tratada é um preço bem mais baixo. Dados da Agência Nacional da Água em Israel mostram que a água potável é a mais consumida no país, seguida da água de esgoto tratada e da água salobra. Nos próximos 2 anos, este cenário será outro. O volume que vem da dessalinização da água do mar e do esgoto tratado vai responder por quase 50% da água consumida no país. Em Israel, este produtor brasileiro ficou impressionado com a eficiência na utilização da água na região de terras inférteis.
Lá ainda temos água, aqui a gente percebe que não temos mais muita opção de água. Eles estão usando todos os meios, recursos para a produção de água a um custo muito maior que o nosso. Depois de viver 20 anos em Israel, Beni, o pesquisador, lembra dele? Sabe dizer na ponta da língua o que distingue Brasil de Israel. Israel investe muito mais em tecnologia. Nós falamos 4,6% do PIB é investido em desenvolvimento de tecnologia, do que no Brasil, 0,75%, 0,8%. Essa é a grande diferença? Sim, eu acho que vários países já estão chegando a essa conclusão, tanto que outros países já estão começando a investir muito mais no desenvolvimento de tecnologia. E neste caminho de aprendizados e descobertas, Brasil e Israel parecem mesmo ter um próspero caminho a compartilhar. Nossos dois países têm relações próximas e cooperação no campo da agricultura. Nós queremos aumentar nossa cooperação para o benefício de ambos os países e da população. O que une o Brasil a Israel na área da agricultura? Eu acho que o Brasil é um país grande, que tem muitas áreas agrícolas, tem muitas pessoas investindo em agricultura. Israel tem muita tecnologia para a agricultura. Eu acho que essa é a ligação que seria muito importante, utilizar a tecnologia israelense dentro da agricultura no Brasil e desenvolver muito a agricultura no Brasil. Parte da água aqui do mar é usada em técnicas de dessalinização, que torna a água potável. Aí ela pode ser usada pela população. Israel é um dos pioneiros nesse processo, de acordo com as regras e normas internacionais. A água dessalinizada responde por 75% do consumo doméstico de água em Israel. A tecnologia é aplicada em 600 milhões de metros cúbicos, o que equivale ao volume que abastece 6,5 milhões de pessoas por ano. A dessalinização também é empregada para tratar a água salobra. O processo em si é praticamente o mesmo que se usa para a água do mar. Nesta usina, a água que chega dos poços passa pelas membranas que ficam dentro dos tubos. A água concentrada volta para o mar e a outra é tratada e abastece a população. A tecnologia utilizada em Israel pode ajudar o Brasil a diminuir a escassez de água, explica o coordenador de projetos da Mekorot, a Companhia Nacional de Água em Israel. A técnica pode ser usada em áreas como o semiárido nordestino, onde chove cerca de 600 milímetros por ano, volume próximo à média anual de chuva em Israel. A solução é uma solução gradual. Quando em Israel se começou a fazer dessalinização, foi depois de fazer outras coisas. Por exemplo, vocês também vão ver como reutilizar o esgoto dentro de Israel. Aqui 85% do esgoto é reutilizado para a agricultura. Também se fez tudo para reduzir as perdas dentro das redes da cidade. Ou seja, se você faz tudo isso, no final você pode botar água da melhor qualidade que a água de dessalinização. E a mais cara, da melhor qualidade é mais cara. O custo estimativo de um metro cúbico de água desalinizada, água do mar a gente está falando, é por volta de $1 o metro cúbico. Governos do Nordeste brasileiro já iniciaram negociações com empresários de Israel para importar do Oriente Médio a tecnologia da dessalinização e acabar com a escassez de água no semiárido. Um trabalho de um ano, abrir as portas com governadores de Ceará, Maranhão, Bahia. Agora vamos levar empresas que fizeram esse trabalho aqui no Israel e levar eles para fazer primeiro planta de dessalinização no Brasil para acabar as questões da falta de água. Parte do sucesso de Israel no enfrentamento da crise hídrica é resultado também do reuso da água de esgoto. Depois de passar pela usina de tratamento, a água vai para campos de infiltração e fica dentro do aquífero por um período de 4 a 6 meses.
Toda essa areia aqui que vocês estão vendo, pois então, ela serve como um filtro para purificar, tirar parte das impurezas da água. Água que sai daqui e vai abastecer centenas de produtores rurais aqui de Israel. A agricultura utiliza 55% da água disponível no país e metade dela vem da reutilização do esgoto. É água de melhor qualidade porque tem nitrogênio e fósforo, então não tem que botar nenhum aditivo. E a segunda, água garantida. Como é esgoto de uma grande cidade, essa produção é garantida, não depende de quanta chuva tem um ano. Então essas duas coisas é muito bom para o agricultor porque ele pode planejar o que vai cultivar e qual vai ser o preço da água e o valor disso é muito grande. Para não faltar água no futuro, Israel já tem um planejamento feito até 2050. O objetivo é aumentar a dessalinização e o uso da água de esgoto, já que estudos apontam que o volume de água potável disponível no país deve diminuir. Estamos na Agritech, uma das mais importantes feiras de tecnologia agrícola do mundo. E é aqui que gente de todos os lugares do planeta vem saber o que está acontecendo no mundo Agritech. Tem gente da África. A razão pela qual eu estou aqui é que eu quero conhecer as novas tecnologias que Israel está usando. Da Índia. Nós precisamos usar novas tecnologias para aumentar a produtividade. Do Brasil. O que a gente viu aqui e vê é novidade, informação. Por onde quer que a gente ande, há tecnologias de irrigação voltadas para o uso eficiente da água. Um dos lançamentos foi este equipamento, considerado o primeiro sistema de irrigação com cérebro. Ele permite acompanhar em tempo real, desde o planejamento de irrigação até o rastreamento do crescimento das plantas e a condição do solo. Esses conhecimentos se juntam com os dados reais do campo e, em forma real, dá sugestões de como os agricultores podem melhorar sua irrigação. Se sugere ao agricultor se para a irrigação ou se põe mais irrigação. Se para o riego, se põe mais riego. A questão do uso da água é um desafio que existe a partir da necessidade da produção de alimentos, fibras e de energia. O Brasil, em geral, está muito bem posicionado em relação a isso. Os maiores fabricantes mundiais de todos os sistemas de irrigação estão produzindo no Brasil. Existe uma necessidade de contínua educação para um uso racional da água e isso também vale para a agricultura. O que existe de tecnologia no mundo, inclusive em Israel, existe e está disponível no Brasil. E já pensou em controlar e monitorar as lavouras à distância? É isso que aplicativos como este prometem. O lançamento permite o controle pelo celular, não só da irrigação, mas também da fertirrigação. Aqui a gente tem as válvulas, as operações e aqui eu posso colocar, editar aqui e informar quanto que eu quero de água, quanto que eu quero de irrigação, quanto tempo eu quero de irrigação. E eu posso fazer isso estando em Israel e a minha fazenda sendo no Brasil? Pode, de qualquer lugar, desde que tenha conexão com a internet, você pode comunicar com o controlador. Este drone tem a habilidade de pulverizar, enquanto a maioria dos drones apenas mapeia as áreas. Ele pulveriza e envia as informações para um celular. Nós estamos trabalhando em outros melhoramentos, como óculos de realidade virtual, em que você vê exatamente o que o drone vê. Estamos trabalhando também em um braço que corta pedaços de plantas. Você pode pegar esses pedaços e checar. Não precisa mandar ninguém para o campo. O drone pode fazer isso sozinho. Ele não está pronto ainda, mas já está nos planos da empresa. A gente anda por aqui e também encontra curiosidades. Dá até para brincar um pouco com toda essa tecnologia. Você está no meio da lavoura e aí você olha para o lado e vê tudo numa realidade aumentada. O nível de detalhamento é muito interessante. É uma experiência de entretenimento, mas que pode ser usada, eventualmente, na vida real. O óculos ainda é entretenimento,
mas logo vai passar a ser usado para melhorar as decisões tomadas no campo. Se o Brasil está muito longe de toda essa inovação, quem responde são os próprios agricultores brasileiros, que vieram conferir de perto as novidades de Israel. Essa tecnologia, de certa forma, ela também está disponível para o produtor brasileiro, né? Algumas empresas que aqui estão expondo, também hoje já tem representante, já tem produção a nível do Brasil. Creio que a gente tem muita coisa boa no Brasil. Muitas vezes o que a gente tem é que nós não damos valor naquilo que a gente tem, não é isso mesmo? Então a gente já é bem tecnificado e capacitado. Nós somos privilegiados em termos tecnológicos do que a gente já tem hoje no Brasil. O Brasil tem recursos naturais, nós temos a inovação tecnológica. Atualmente nós temos um comércio de 1,2 bilhão de dólares. Nós podemos dobrar isso em 5 anos, pois, unindo forças, temos muito para oferecer para o mundo. Qual a grande mensagem que você vai levar na bagagem direto de Israel para o Brasil? Vamos continuar otimistas no Brasil. A gente é muito capaz. A 30 quilômetros de Tel Aviv, essa propriedade faz parte de um kibbutz, como são chamadas as cooperativas em Israel. As 1.000 vacas da fazenda ajudam a manter Israel na liderança mundial da produção por animal. Cada vaca produz em média 41 litros de leite por dia, quase 10 vezes mais do que a média diária no Brasil, que de acordo com o IBGE está em 4,4 litros por animal. É bom lembrar que no Brasil há propriedades que chegam ao padrão de Israel, mas elas são exceção. Agora, já que estamos em Israel, vamos saber qual o segredo para ser campeão mundial de produtividade. É, em realidade, uma disposição. O segredo é uma disposição em fazer bem as coisas, manejar, controlar, fazer um monitoramento diário e preciso de cada animal. Sobre cada animal. Bem-estar animal. Estudos mostram que o estresse e o calor fazem as vacas comerem menos e, consequentemente, produzirem menos. Por isso, nesta propriedade, elas são banhadas até 6 vezes por dia e recebem ventilação quase constante. Outra maneira de garantir o bem-estar dos animais é gerar um ambiente mais confortável para elas. Aqui em Israel, uma tradição, algo que se faz há muito tempo, é isso aqui, ó, a chamada cama de compostagem. É aqui que os animais urinam, defecam, mas sabe o que é interessante? Não tem mau cheiro. Isso tem a ver com todo o sistema de ventilação por aqui. Os animais deitam, ficam aqui e isso gera mais bem-estar. E o bem-estar animal faz muita diferença na hora de conquistar melhores resultados. A cama de compostagem recebe também o nome em inglês de compost barn e já é usada no Brasil. Davi é jovem, filho de produtor rural, trabalha junto da família na administração da fazenda Flor do Campo, no Ceará. Ele garante que os produtores brasileiros estão interessados em investir em inovação na pecuária leiteira. Está cheio de projeto novo no Brasil, cheio de gente investindo nisso, né? Isso não é uma tecnologia nova, mas para a gente no Brasil, posso dizer que é nova, porque a gente realmente está aprendendo a trabalhar bem com ela agora, né? Não faz tanto tempo assim. Você chega numa fazenda dessa, eles já trabalham com cama, com compost barn há, sei lá, 30 anos, 40 anos. Davi foi para Israel conferir o que o país do Oriente Médio faz para ser há tantos anos o campeão mundial de produtividade por animal. Ele explica algumas das diferenças entre os países. O que é que a gente vê aqui de diferente? O padrão de produção é muito regular. A gente sabe que vaca gosta de rotina. Ela gosta de comer a mesma comida todos os dias. Ela não gosta que a gente mexa na rotina dela. Então você chega em Israel, aqui basicamente tem um manual de instruções dizendo assim, ó, a comida que você vai dar é essa, a hora é assim, não pode mudar a rotina dela.
né? Aqui tem um trabalho genético que vem sendo feito há muitos e muitos anos, né? Você vê os níveis de animais que eles têm aqui, o cuidado que eles têm com o animal em pré-parto, o cuidado de separar a vaca de novilha, né? Toda uma separação. Eles também estão mais avançados do que a gente na questão tecnologia. Tecnologia. Essa é uma das palavras-chave para o sucesso de Israel. O país é um dos que mais investe em pesquisa e desenvolvimento no mundo. Na pecuária leiteira, podemos dizer que as vacas são conectadas. Isso mesmo, repare que elas têm sensores acima das patas. São eles que geram uma série de informações que vão ser analisadas em computadores, na sede da propriedade. Dá para saber, por exemplo, como está a saúde da vaca, quanto ela andou, se ela está pronta para inseminação e outras características que são geradas para o produtor rural tomar decisões com base em dados e não em estimativas. E nós sabemos, através dos sistemas que temos, nós sabemos, através do sistema que temos, dia a dia, hora a hora, como está cada animal, como se sente e como está produzindo. Com base nessas medições, podemos detectar problemas muito cedo e solucioná-los. Isso é um manejo diário. A questão é como se interpretam essas informações e como se tomam as ações com base na informação que está sendo recebida. Os aparatos nos dão os números que têm que ser interpretados, e essa é a diferença. Muitas vezes, em outros lugares, não se interpreta e não se tomam ações que devem ser feitas. É o fator humano, muitas vezes. E de volta, é o fator humano, muitas vezes. No Brasil, a adesão às tecnologias de monitoramento ainda é lenta, mas está ganhando mais adeptos à medida que os preços caem. A dificuldade dos produtores permanecerem na atividade leiteira também tem adiado investimentos. Aqui no Brasil, centenas de produtores deixam a atividade ano após ano. Quem bebe um simples copo de leite como esse aqui, muitas vezes desconhece a cadeia produtiva que está por trás da produção do leite. Um dos desafios do setor aqui no Brasil é a rentabilidade. Lá em Israel, isso não ocorre. Desde 1980, há acordos firmados entre indústria, produtores e governo para garantia de preços ao agricultor. A tabela dos valores é revisada de 3 em 3 meses para contemplar a variação dos custos. Isso dá ao produtor muita tranquilidade. Isso dá ao produtor muita tranquilidade, porque ele sabe que o preço não vai cair. Cada vaca aqui deixa de lucro ao redor de $1.700 por ano. Ou seja, um rebanho desse tipo, que tem cerca de 1.000 animais, fica em $1,5 milhão de lucro. Isso é muito acima da média mundial. Muito por cima da média mundial, sim, muito por cima. Diferente do sistema de cotas de Israel, no Brasil quem rege o preço é o mercado. A velha lei da oferta e da demanda. Na bagagem de volta para o Brasil, o produtor de leite do Ceará garante que aprendeu muito, mas leva, em especial, uma lição para casa. É conhecimento, aplicação e acreditar que o conhecimento faz a mudança e realmente a gente está vendo que faz. Na área médica, seu crescimento deu-se a partir da Primeira Guerra Mundial, após a fundação do Centro Hebraico de Saúde, e continuou a ampliar-se agora nos departamentos de Bioquímica, Bacteriológica ou Bacteriologia, Microbiologia e Higiene da Universidade Hebraica de Jerusalém, que iniciaram a base do Centro Médico Hadassah, a instituição de maior importância nacional na área. Relacionada à indústria, o desenvolvimento foi dos laboratórios próximos ao mar Mediterrâneo, onde foi criado o Instituto de Tecnologia Tec-Union Israel, cujos investimentos são destacados na ótica, na computação, na aeronáutica, na robótica e na eletrônica. Aqui podemos ter uma ideia do desenvolvimento tecnológico de Israel.
Israel está em terceiro lugar entre os países que mais publicam artigos científicos per capita do mundo, em terceiro lugar também em número de patentes per capita, ocupa ainda o segundo lugar entre os 20 países com mais impacto relativo em artigos científicos sobre ciências espaciais, num estudo levado a cabo pela agência Thomson Reuters. 3 de seus cientistas de computação receberam o prêmio Turing: Michael Rabin, Adi Samir e Amir Panueli. A indústria de Israel concentra-se nos produtos manufaturados com alto valor agregado, baseado principalmente em inovações tecnológicas. Isso inclui equipamentos eletrônicos para a área médica, agrotecnologia, telecomunicações, hardware e software, energia solar, processamento de alimentos e química fina. Manifestações culturais. Milhares de anos de história, a reunião de judeus de mais de 70 países, uma sociedade de comunidades multiétnicas, vivendo lado a lado, e um interminável fluxo de informações internacionais via satélite e cabo tem contribuído para o desenvolvimento de uma cultura israelense que reflete os elementos mundiais, enquanto luta por uma identidade própria. A expressão cultural, por meio das artes, é tão variada quanto o próprio povo, com literatura, teatro, concertos, programação de rádio e televisão, entretenimento, museus e galerias para todos os interesses e gostos. Vemos aqui algumas das manifestações culturais, artísticas de Israel. A Filarmônica de Israel, grupo de danças, ali uma mistura árabe, e embaixo nós temos os judeus, provavelmente vindos da Europa e vivendo em celebração. A cultura religiosa judaica. Eu quero concluir essa disciplina falando sobre a cultura religiosa judaica. É verdade que estamos falando de Israel na atualidade. De Israel como Estado organizado, sobre as regras dos organismos internacionais. No entanto, esse Israel não existiria se não fosse o judaísmo que criou uma identidade indissolúvel através dos milênios. O judaísmo, mais do que simplesmente uma religião, é um modus vivendi do povo judeu. A primeira pergunta: quem é judeu? Há 2 formas ou condições para alguém ser judeu. Para ser judeu é preciso nascer judeu de uma mãe judia. Segundo, ou converter-se ao judaísmo. O número de judeus por conversão não ultrapassa a 1%. Nós temos aqui algumas definições do que é ser judeu. Hebreus foi a primeira expressão que nós vamos encontrar na Bíblia, que são peregrinos. Israelitas, em relação ao próprio Israel. Judeus é uma expressão que vem depois do cativeiro babilônico, principalmente. Todos os que voltaram são judeus da tribo de Judá. Sionistas é uma expressão que vai surgir no século XIX com o movimento de Sião de volta para a terra. É um movimento político-religioso que objetivava voltar à terra dos seus antepassados. E israelenses são todas as pessoas que nascem em Israel. Quem nasce em Israel não é judeu se não tiver uma ascendência judaica, nascido de mãe judia ou se convertido ao judaísmo. Ele pode ser um árabe israelense ou mesmo um brasileiro israelense.
A definição de ser judeu deve começar com uma clara visão do que não é ser judeu. Ser judeu não é pertencer a uma raça. Ser judeu não é estar dentro de um grupo religioso, ou de um grupo linguístico, ou ter uma nacionalidade. Os judeus são um povo assim como os armênios, os curdos, os bascos e os ciganos. Por princípio, todos os judeus são iguais, no entanto, são divididos em 3 classes. As classes de judeus são os Cohen, os Levi e Israel. Os Cohen são sacerdotes, que no plural é Kohanim, é o nome dado aos sacerdotes na Torá, cujo líder era o Kohen Gadol, o sumo sacerdote de Israel, sendo que todos deveriam ser descendentes de Arão. No judaísmo moderno, Cohen é uma classe de pessoas que possui as tradições e reconhecimento da comunidade judaica de que sejam descendentes da casta sacerdotal, ou seja, da tribo de Levi. Realiza alguns serviços especiais na sinagoga e deve obedecer certos preceitos para garantir que estejam aptos a exercerem novamente o sacerdócio quando ocorrer a reconstrução do Templo de Jerusalém. Um Cohen é o primeiro homem a ser chamado quando a Torá é lida publicamente na sinagoga. Um Cohen redime os filhos primogênitos das mulheres judias. Um Cohen não pode casar com uma mulher divorciada. Um Cohen não pode ter contato direto ou indireto com os mortos. Na imagem à direita nós vemos ali preparação de Cohens para o futuro sacrifício no Monte do Templo. Há uma escola chamada Yeshiva Avoda HaKodesh que prepara esses descendentes de Levi para o exercício de suas funções no templo que será, segundo um grupo restrito de judeus, será reconstruído em Jerusalém, ou seja, o terceiro templo. Qual a diferença entre um rabino e um Cohen, um sacerdote? O rabino é profundo conhecedor da lei judaica e é considerado pela congregação como juiz em assuntos referentes à lei e aos costumes judaicos. O sacerdote Cohen tem uma relação especial com Deus. Ele é, em certo sentido, apenas para certos propósitos, o intermediário entre a congregação israelita e Deus. A segunda categoria de judeus, Leviim, são considerados segunda categoria de judeus, oriundos da tribo de Levi, escolhidos para ser assistentes dos sacerdotes. Segundo homem chamado a Torá depois do Cohen, é sempre um Levi, sendo o dever do Levi ajudar os Kohanim a lavarem as mãos antes de conceder a bênção sacerdotal. Israel é a terceira categoria, é a mais numerosa categoria de judeus. Essa categoria é constituída por pessoas que não são Cohen nem Levi, são chamados de Israel ou apenas judeus comuns. Quando se apresenta nas sinagogas ortodoxas, principalmente, ao ser perguntado se é um Cohen ou um Levi, respondem Idish, Cohen a Irosel, eu sou, mal sou judeu. O judaísmo. Shemar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, é uma expressão que todo judeu repete para si mesmo todos os dias. Das 3 grandes religiões monoteístas existentes no mundo, o judaísmo tem as raízes mais antigas e é a fonte do cristianismo e do islamismo.
O judaísmo é a religião dos antigos hebreus, também chamados de judeus, semitas ou israelitas. A história judaica começa com a formação de um povo novo, chamado de meu povo, por Deus, Yahvé, e se orienta para o cumprimento da promessa divina de que por meio desse povo Deus beneficiaria todas as nações. O judaísmo serviu de instrumento para a aceitação do monoteísmo no Ocidente, ou seja, a crença num só Deus. O nome sagrado de Deus é representado pelo tetragrama YHWH, geralmente pronunciado como Yahvé, que significa eu sou o que sou, ou a expressão eu sou o que serei. Este nome de Deus é tão reverenciado que não é pronunciado por um judeu devoto. Eles dizem então Hashem, o nome, ou então Adonai, o Senhor. A Tanakh, a Bíblia hebraica, chamada assim por conter as letras iniciais da palavra hebraica Torá, orientação, instrução, Nebiim, profetas, e Ketubim, escritos. Essencialmente, a Tanakh é semelhante ao Antigo Testamento cristão e narra os fatos fundamentais da história do povo judeu a partir do momento transcendental de sua eleição e da aliança com Deus. Além da Tanakh, o conhecimento da vontade de Deus também é buscado no estudo dos textos rabínicos, como a Mishnah e o Talmud, que comentam e interpretam os livros sagrados. O judaísmo, portanto, é uma religião revelada na história. Deus se revela através dos acontecimentos, através da palavra dirigida aos profetas e aos líderes. Deus revela-se e constitui seu próprio povo, Israel. Nabucodonosor, rei de Babilônia, no século VI a.C., destruiu o templo, saqueou Jerusalém e deportou a sua população para a Babilônia. Esse será um dos períodos mais desafiantes para a vida judaica. O povo deve encontrar um modo de viver a aliança sem templo e sem terra. Assim nasce o judaísmo, que não é apenas uma religião para o judeu, mas sobretudo um modo de viver, a centralidade de Deus, graças à oração, ao estudo, à Torá, à observância do sábado e de outras datas sagradas. A dispersão, intensificada com a conquista romana, leva a um fortalecimento das comunidades da diáspora, que em contato com o helenismo e mais tarde com o cristianismo tendiam a seguir uma linha religiosa menos rigorosa. A elaboração do Talmud pelos rabinos entre os séculos II e VIII foi um fato importante na história do judaísmo, pois se trata de um esforço para adaptar os preceitos cotidianos do judaísmo a uma comunidade dispersa. A doutrina do judaísmo está fundada em 3 pressupostos básicos: Deus, povo e aliança. O Deus da fé judaica é o Deus que falou a Israel através de seus profetas. É o Deus único que, além de ser transcendente, é também imanente, pois faz parte ativa da história e dos fatos da humanidade. Deus estabeleceu uma aliança com Israel, seu povo, que se concluiu parcialmente com a entrega da Torá. Com esse gesto, Deus indica ao povo judeu um meio concreto para ser-lhe fiel e aquilo que ele deseja de seu povo. A esperança é outro elemento essencial do judaísmo. Para os judeus, crer na vinda do Messias é esperar que virá um tempo chamado em hebraico de os dias do Messias, em que reinarão a paz, a justiça e a fraternidade.
Esses dias serão uma bênção para todas as nações. Jerusalém será o centro espiritual do universo, no qual se erguerá uma casa de oração para todos os povos. Isaías 56, 7. Então cessarão todas as formas de idolatria, e naqueles dias o Senhor será o único Deus, e só o seu nome será invocado. Zacarias 14, 9. Chegamos ao fim da última aula da disciplina Israel na Atualidade. Percorremos um longo caminho de quase 4.000 anos da história mais fascinante que poderia ser contada sobre o povo de Israel. Juntos, atravessamos desertos, mares e rios. Contemplamos a ação de Deus em preservar um povo para testemunho da sua soberania. Sentimos as dores das derrotas e vibramos com os júbilos de vitória. O Israel de hoje é a realidade de uma jornada que vai continuar. Nesta aula você aprendeu que o Israel de hoje é um verdadeiro milagre. Reconheceu o cuidado de Deus em cada situação enfrentada por Israel para se estabelecer na terra dos seus antepassados. Relacionou toda a trajetória do povo da aliança com a infinita graça de Deus. Assim como Deus agiu no passado, tem agido no presente de Israel.